dia, graça e paz, meus irmãos, um bom dia a todos. Que Deus os abençoe grandemente, amém? Hoje estaremos dando continuidade na leitura e exposição do livro de Salmos, no capítulo 139, 140 e 141. No Salmo 139, amados irmãos, o salmista Davi faz uma das maiores contribuições teológicas da Bíblia, no que se refere à onisciência, onipresença e onipotência de Deus. Muitos teólogos do mundo todo, ao longo de todos os períodos da Igreja, o consideram como o salmo mais importante escrito por Davi nesse quesito. De fato, irmãos, o Salmo 139 é carregado de uma revelação excepcional de Deus. A intimidade que Davi tinha com o Senhor é algo realmente incrível. A forma como Davi o ama, o percebe e vê, nos mostra um homem completamente sensível ao seu Deus. Não é à toa que recebeu tantas revelações exclusivas e as promessas de herdeiro eterno no trono de Israel. No Salmo 139, Davi se supera. Sua percepção de quem Deus é e o que ele é capaz de fazer jogam luz sobre os crentes de todas as épocas, a começar de uma percepção de onisciência de Deus, isto é, Deus o conhece completamente, inteiramente. Todos os aspectos do seu ser e de sua vida estão nus aos olhos do Senhor. Por isso ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. A próxima revelação com relação à onipresença de Deus, o Senhor está em todos os lugares ao mesmo tempo. O espaço e o tempo, que são determinantes sobre nós, não o afeta. Deus está além deles. Por isso, Davi diz: Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Não há lugar onde Deus não esteja. Ele ocupa tudo e todos os espaços. Isso assusta Davi, pois ele diz: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. A última revelação é com relação à onipotência de Deus. Davi fica maravilhado com a maneira como o ser humano é criado. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Ele não consegue imaginar a criação sem Deus. Em uma época onde já se discutia muito a origem da humanidade, o rei, sem ciência ou instrumentos de uma geração, chega à única e possível compreensão. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Davi nos mostra que a parte da onipotência de Deus se revela na sua criação. Ele fez todas as coisas e as conhece completamente. O Salmos 139 encerra com um pedido de Davi, após essa grandiosa e maravilhosa revelação, algo que se perpetuaria e seria comunicado a inúmeras gerações. Ele faz um pedido a Deus: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim conduta que algo de que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Para Davi, irmãos, não faz sentido viver sem ser guiado por Deus. Se Ele é onisciente, onipresente e onipotente, ninguém melhor que Ele para dirigir a nossa vida e também reinar em nossa vida. Amém? Capítulo 140 dos Salmos é uma sequência apropriada para
o capítulo 139, versos 19. Com sua oração, tomar, ó Deus, desses cabos dos perversos, aqui somos lembrados do motivo pelo qual o salmista estava tão atento aos homens de sangue, a ponto deles figurarem em seu salmo de louvor. Neste salmo, ele condena seus inimigos e apela para que Deus, que sabe todas as coisas a respeito deles e do salmista, é possível que Davi tenha escrito quando Saul o perseguia. Dos versos de 1 a 5, o salmista fala francamente sobre seu adversário. Descreve-o como um homem perverso e não procura nenhuma explicação ou justificativa para suas ações. Em 3 ocasiões nesse salmo, chama-o de homem violento, como vimos no capítulo 140, nos versos 1, 46 e nos versos 11. Depois dessa pausa, Davi volta à descrição dos ímpios e do homem violento. Agora, porém, acrescenta uma nova característica: esses indivíduos também são soberbos. Orgulham-se de sua violência e astúcia e imaginam que suas iniquidades lhes trarão vantagem sobre todo o mundo. Não caçam a presa abertamente. Antes, usam cordas, redes e ciladas para pegar suas vítimas. O original traz outro selar no final do versículo 5, convidando a uma pausa para refletir sobre essa situação menos risível, porém tão perigosa quanto a violência direta. Saul preparou várias armadilhas para Davi, mas Deus o guardou de todas elas. Não é de admirar que Jesus nos tenha ensinado a orar. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Dos versos 6 a 11 do capítulo 140, o poder, as táticas e planos desse homem violento são assustadores, pois podem facilmente ser bem-sucedidos. A primeira linha de defesa do salmista contra eles, porém, não é não é, não acumular mais poder. O salmista não deseja viver em conflito para sempre. Volta-se, portanto, para Deus, o único que possui poder absoluto e ilimitado. Tu és o meu Deus. Acode, Senhor, a voz das minhas súplicas. Sabe que Deus é a força da sua salvação e o protetor supremo quando estamos em perigo. O salmista não ora desse modo apenas porque teme perder a própria vida. Preocupa-se ainda aqui se Deus conceder ao ímpio e seus desejos. Ele se tornará e se tomará arrogante. Seus adversários, então, já são soberbos e se tornarão ainda mais presunçosos e pretensiosos. No versículo, no final do versículo 8, outro selar no original nos convida a fazer mais uma pausa e refletir sobre nossa necessidade de depender de Deus. Na segunda metade de sua oração, o salmista profere imprecações com os quais os cristãos, chamados a amar e orar por seus inimigos, podem ter dificuldade de se identificar. É importante lembrar, irmãos, que, em síntese, ele pede para que os perversos caiam em suas próprias armadilhas. Procuraram causar tragédias aos outros, que eles próprios sofram calamidades. O salmista também pede a destruição de seus inimigos. Aqui, os abismos em Salmo 140, versos 10, podem referir-se não apenas às covas profundas preparadas por caçadores, mas também à sepultura dos perversos. O salmista deseja que Deus lance sobre eles brasas vivas. Essa imagem, irmãos, é usada com frequência para o julgamento divino sobre o mal, como vemos na destruição de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 19, e dos israelitas desobedientes no deserto, como vimos em Números capítulo 11,
versos 1. Davi pede que Deus julgue todos os perversos. Capítulo 140, dos versos 12 a 13. Nos últimos dois versículos, o salmista reafirma sua fé e confiança no Senhor. Seus opressores não triunfarão. O Senhor providenciará para que a justiça prevaleça e não abandonará o necessitado. Assim, os justos renderão graças ao teu nome, os retos habitarão na tua presença. O Senhor tomará conta de tudo e daremos graças a Ele. Amém? Capítulo 141. Amados irmãos, com os três salmos anteriores, o 141 combina louvores a Deus com súplicas por proteção contra o mal. O salmista tem duas grandes necessidades: vitória sobre as tentações que o cercam e livramentos das armadilhas que os ímpios preparam para ele. Uma vez que temos essas mesmas necessidades, Jesus nos instrui a orar: não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. Dos versos de 1 a 2, nos últimos versículos do salmo anterior, o salmista expressou sua confiança na vitória de Deus sobre os iníquos. Em 141, versos 1, ele clama ao Senhor: dá-te pressa. Não deseja, porém, que sua oração seja apenas uma súplica desesperada. Ele quer expressar também sua adoração. Compara, portanto, ao incenso, a substância de aroma adocicado que era queimada no templo como símbolo da adoração a Deus, como vimos lá em Êxodo, capítulo 30. No Novo Testamento, o incenso simboliza as orações dos santos, como vimos em Apocalipse, capítulo 5. Usando uma metáfora correlativa, o salmista diz: seja o erguer das minhas mãos como a oferenda vespertina. Tanto o incenso quanto o sacrifício vespertino eram oferecidos diariamente. Nossa adoração e comunhão com Deus devem ter a mesma regularidade. Versos 3 a 5, o salmista pediu que Deus ouvisse sua mensagem, a sua voz. Sabe, contudo, que não usa sua voz apenas para se dirigir a Deus, mas também para fins que não honram ao Senhor. Tiago, irmãos, trata do mesmo problema ao falar sobre a língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos às semelhanças de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim, como vemos lá em Tiago, capítulo 3. Como nós, irmãos, muitas vezes o salmista não planeja fazer o mal. Há ocasiões em que falar sem pensar, só depois que as palavras saíram de sua boca, ele percebe que são falsas ou ofensivas. Ciente de como é difícil controlar a língua, Tiago pede: põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. A boca pode ser difícil de controlar, mas não fala de forma independente de nosso ser interior, como Jesus nos lembra. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versos 45. O salmista então, irmãos, ora, portanto, a respeito do seu coração, ou seja, de sua mente e vontade. Não deseja ser atraído pelo mal. Sabe que essa atração o afastará de amigos piedosos e o levará a andar na companhia de homens que são malfeitores. O salmista reconhece, porém, que as iguarias são oferecidas pelos perversos e que os golpes vêm dos justos. Sabe qual grupo de pessoas se preocupa verdadeiramente com seu bem-estar no longo prazo? O justo o disciplina como uma mãe ou um pai amoroso disciplina um filho. Pode, portanto, aceitar o golpe do justo como uma mercê e comparar sua repreensão
a honra de ser ungido com óleo. O salmista demonstra, irmãos, humildade ao reconhecer sua tendência de pecar ou ser atraído para o pecado e a sua disposição em aceitar a disciplina. Devemos ter a mesma humildade em nossos relacionamentos dentro da igreja. Capítulo 141, dos versos 6 a 10. Até aqui, o salmista orou para Deus preservá-lo de pecar contra a boca, ou os pensamentos e os seus desejos. Agora muda o foco e diz: continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. A mudança de sorte de Saul mostra a veracidade dessa asserção. Foi rei de Israel e considerou Davi seu arqui-inimigo. Mas depois de sua morte, a nação buscou a liderança de Davi, filho de Jessé. O significado da referência aos ossos espalhados no verso 7 do capítulo 141, ela não é clara. Talvez indique que o acontecerá aos ímpios. Deixar um corpo insepulto era considerado uma desgraça terrível e, portanto, seria um castigo apropriado para a perversidade. Para alguns comentaristas, porém, esse versículo indica que os justos sofrerão nas mãos dos ímpios, como os sacerdotes de Nob nas mãos de Saul. Associam essa referência aos ossos com o versículo seguinte, no qual o salmista pede a proteção de Deus e diz: não desampares a minha alma. É possível, irmãos, que ele esteja à beira da morte e que seus inimigos talvez até acreditem tê-lo matado, mas Deus ainda pode trazê-lo de volta à vida, pois é capaz de vivificar até os ossos secos. Não obstante qual interpretação do capítulo 141, verso 7, consideremos correta, a mensagem geral do salmista é clara. Ele pediu para não ser tentado a acompanhar os perversos, e agora pede que não apanhem suas armadilhas. Usa a imagem de caçadores que escondem laços e armadilhas com cuidado para pegar um animal. O salmista suplica, portanto, para que Deus o ajude a permanecer intacto. Foi o que aconteceu com Saul, que teve inveja de Davi, comandante mais competente de seu exército, e preparou armadilhas, obrigando-o a fugir. Como resultado, porém, quando os filisteus se reagruparam e o atacaram, teve de enfrentá-los sem a ajuda de Davi. Saul temeu ser derrubado por Davi, mas no final foi derrubado justamente pelos inimigos que Davi poderia tê-lo ajudado a derrotar. Finalizando o capítulo 141 de Salmos, o salmista Davi ora a Deus que ponha um guarda na entrada de seus lábios. O objetivo é que ele não peque com a língua ao falar. Sua oração tem um tom de não me deixes cair em tentação. Por isso ele diz: não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os malfeitores. Ele quer, irmãos, permanecer com uma vida íntegra e limpa diante de Deus. Seu maior anseio é permanecer aceitável diante do Senhor, sendo ouvido por Ele. Mais uma vez ele pede ao Senhor que o livre de seus inúmeros inimigos e lhe conceda a salvação. Davi espera por isso seguramente. Por isso diz: mas os meus olhos estão fixos em ti, ó soberano Senhor. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos, a leitura e exposição do livro de Salmos, no capítulo 139, 140 e 141, conforme o cronograma de leitura. Amém? Que Deus, então, amados irmãos, possam abençoá-los grandemente. Que Deus possa dar aos irmãos um excelente dia de meditação nas Sagradas Escrituras. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã.